Ele está sendo disputado por duas garotas que querem ele como pai de seus filhos. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa com Maru caminhando até que ele vê Sakashi e decide segui-la. Ao se aproximar, a garota logo o reconhece e comenta que lembra o rosto e o nome de praticamente todos da sala. Em seguida, ela pergunta o que ele quer e Maru responde que leu a novela que ela escreveu. Curiosa, Sakashi pergunta o que ele achou. Maru então reflete se o momento em que alguém se apaixona é algo facilmente reconhecível. Respondendo à pergunta dela, ele diz que achou a novela muito boa, deixando a garota feliz. Em seguida, ele filosofa que o amor não é algo que simplesmente surge de repente, mas sim algo que se espalha pelo corpo e vai consumindo aos poucos. E o nosso protagonista estava apaixonado. Essa garota era seu primeiro e único grande amor. Na escola, os alunos comentam que Sakashi apareceu novamente em uma revista e falam o quanto ela é linda. O melhor amigo de Maru pergunta se ele irá participar de um evento de declarações. Outro amigo brinca que Maru não fez nenhum progresso no romance, enquanto Tatsuhiko reclama que está cansado de sair com 7 garotas e que já deveria escolher apenas uma. Maru fica impressionado e pergunta se elas não ficaram bravas por ele ter sido pego 3 vezes. Mas Tatsuhiko é esperto e não corre riscos, pois cada uma dessas 7 garotas é de uma escola diferente. Ele explica que não tinha muita escolha, já que as garotas da escola atual o odiavam. Como bom amigo, Tatsuhiko provoca Maru dizendo que vai se declarar para Sakashi. Maru finge que não liga, mas acaba atacando o amigo. Sakashi entra na sala e vê os dois nessa brincadeira. Todos prestam atenção na conversa deles. Tatsuhiko comenta que os alunos estavam olhando as fotos de Sakashi e ela diz que odeia pessoas de mente suja. Tatsuhiko aconselha Maru dizendo que Sakashi é muito areia para o caminhãozinho dele, pois além de ser inteligente e atlética, já ganhou um prêmio literário e ainda é famosa. Maru, no entanto, argumenta que eles se dão bem e que fora da escola Sakashi é alegre e até inocente. Uma aluna começa a elogiar o caderno dela, mas do nada Sakashi rasga o próprio caderno. Mais tarde na biblioteca, Sakashi está escrevendo e Maru a vê chorando. Algum tempo depois, Maru está martelando um prego quando Tatsuhiko sugere que ele peça Shida em namoro. Nesse momento, Maru se distrai e acaba martelando o próprio dedo. Os dois começam a falar bem de Shida. De repente, a vizinha de Maru chega e pergunta por que ele está tão envergonhado, brincando que às vezes ele é uma gracinha. Ela insiste que é como uma irmã mais velha para ele e diz que adora suas pequenas peculiaridades. Maru fica ainda mais sem jeito. Os alunos que veem a cena ficam com ciúmes e falam que vão finalizar Maru. Ele tenta fugir da situação, mas Shida pergunta se ele se arrependeu de ter recusado seu pedido de namoro. Todos ao redor ficam chocados e o amigo de Maru não ajuda em nada. Shida pergunta novamente se ele se arrependeu. Ele diz que sim, mas comenta que seria legal ficar com ela, embora a situação agora esteja estranha. Shida então diz que isso já foi o bastante para ela e revela que tudo não passava de uma brincadeira. Enquanto isso, Sakashi conta para sua amiga que começou a namorar Abe. Todos ficam surpresos. E ela explica que Abe se declarou para ela na semana passada na praia. Ao ouvir isso, Maru fica arrasado. Os alunos comentam que Abe é um jovem ator em ascensão que estreou recentemente e já tem fama. Ou seja, ele é atraente. Maru, deprimido, vai para casa e na beira do rio começa a chorar. Shida se aproxima e os dois conversam. Maru admite que, apesar de tê-la rejeitado, Shida sempre foi muito legal com ele. Ela então revela que sua confissão foi apenas parte de uma aposta que perdeu. Maru comenta que Shida age como se fosse sua irmã, mas na verdade, ela faz tudo isso para chamar sua atenção. Ela o abraça e admite que isso é verdade. Diz que apesar dele ser um bobão, ainda assim é um cara decente. E mesmo nos momentos difíceis, ele sempre foi gentil com ela. Por esse motivo, ela gosta dele. Maru começa a chorar e diz que Sakashi foi seu primeiro amor. Depois de lamentar, Shida propõe uma vingança contra Sakashi. Inicialmente, Maru não concorda muito, mas Shida o manipula, pedindo que ele imagine Sakashi e Abe juntos em um encontro no fim de semana. Isso só piora o estado de Maru, que entra em desespero e questiona por que os caras bonitos sempre levam vantagem sem esforço. No fim, ele aceita a vingança. Em casa, Maru está cozinhando quando na TV aparece um programa onde o convidado é justamente Abe Mitsuru. Irritado, ele desliga a televisão. Na escola, Maru e Shida se reúnem em uma sala vazia para planejar a vingança. Shida sugere que eles descubram um ponto fraco de Abe para espalhar para todos. Maru concorda, comentando que todo homem sempre esconde 1 ou 2 segredos. No entanto, Shida diz que esse plano não funcionará e que ele acabaria perdendo. Então ela propõe que os dois finjam estar namorando. E mano, essa garota só se aproveita da situação. Maru concorda com o plano e pede desculpas por envolvê-la nisso. Mas Shida diz que só terá vantagens. Os dois ficam envergonhados e Shida sugere que se beijem para selar o acordo. Maru, completamente chocado, cai da cadeira no exato momento em que a garota vai beijá-lo. Ele acaba se lembrando do seu primeiro amor e diz que não poderia beijar Shida, então sai correndo. Maru anda pela escola perguntando para os alunos o que acham sobre Abe, mas todos falam bem dele. No terraço, Abe se aproxima para conversar com Maru. Maru questiona como Abe o conhecia. Ele responde que não o conhecia pessoalmente, mas se lembrava dele. Maru finge não entender e Abe comenta que até pouco tempo atrás não imaginava que Maru estaria estudando naquela escola. Então, Abe revela que Maru é um ex-ator mirim. Vemos um pouco do passado de Maru, onde ele participa de uma gravação e comenta que nasceu de um pai que era dublê e de uma mãe que foi uma atriz sem sucesso.
Maru diz que ver a felicidade da mãe era o que o motivava a atuar. De volta à realidade, Abe pergunta por que Maru desapareceu do mundo artístico 6 anos atrás, mas Maru responde que não precisava contar nada. Abe então revela que se tornou ator por influência de Maru e que seu pai chegou a atuar ao lado dele em uma novela. Abe conta que pensou em desistir da carreira, mas Kashi lhe disse que Maru estava estudando naquela escola. Depois de investigar um pouco, Abe descobriu que Maru ainda era apaixonado por Kashi. Em seguida, Abe admite que começou a namorar Kashi apenas para humilhar Maru, e confessa que fez tudo isso porque o odeia. Enfurecido, Maru avança para cima dele, mas Abe o provoca dizendo que se quisesse ser expulso da escola, poderia continuar. Então, ele revela que planeja pedir Kashi em namoro oficialmente durante o festival de declarações. Maru conversa com seu amigo, que sugere que ele participe da peça de teatro que irão apresentar. Tatsuhiko comenta que, para Maru derrotar Abe, ele precisará de um roteiro bem feito. Assim, eles têm a ideia de pedir para Kashi escrever o roteiro. Maru fica encarregado de fazer esse pedido. De repente, Shida aparece e questiona Maru sobre ele não estar respondendo as mensagens no Nini, dizendo que também queria ir junto. Já que essa seria a primeira vez desde que começaram a namorar, os alunos em volta ficam surpresos. Maru vai perguntar para Kashi se ela poderia escrever o roteiro para eles. Kashi concorda e pergunta se ele iria atuar. Maru responde que sim, e Kashi diz que vai pensar em algo, mas que dependeria do pagamento que ele daria para ela. Assim, eles trocam seus contatos no Nini. Em casa, Kashi manda uma mensagem perguntando se poderiam conversar. Maru, envergonhado, acaba respondendo. De repente, Shida chega na casa dele e vê que ele estava preparando curry. Do nada, eles começam a conversar sobre as irmãs da garota, e por algum motivo, todas possuem nomes de cores. Na vizinhança, elas são conhecidas como as irmãs Shida ou até mesmo as irmãs coloridas. Shida também quer cozinhar alguma coisa, mas Maru a impede, pois ela cozinha muito mal. Shida começa a mexer nas coisas de Maru e acaba encontrando uma foto, perguntando quem era aquela criança. Maru explica que era Shiro, o filho do patrocinador de uma novela que ele atuou, mas que na verdade era uma garota. Ele também conta que Shiro prometeu escrever uma história para ele atuar. Shida, ao observar a foto, faz uma expressão curiosa. De repente, Kashi liga para Maru. Ele disfarça e vai atender, mas Shida continua falando, deixando Maru nervoso. Kashi o convida para conversarem a sós no dia seguinte na biblioteca. Ela comenta que quando quer conversar em particular com alguém, reserva a biblioteca inteira. Maru imagina ela e Abe juntos e se sente desconfortável. Kashi pede que ele envie algumas ideias sobre a peça pelo Nini para que ela possa preparar um rascunho do roteiro para o dia seguinte. Após a conversa, Shida começa a alimentar dúvidas na cabeça de Maru, dizendo que essa aproximação repentina de Kashi era suspeita e que tudo aquilo poderia ser um plano maquiavélico. Maru entra em desespero. Shida diz que não acha uma boa ideia ele voltar a atuar, já que ficou muito tempo afastado, e que as pessoas poderiam falar mal dele. Maru agradece a preocupação, mas afirma que se não fizesse isso, se arrependeria no futuro. Shida, ainda assim, declara que continua gostando dele. Maru fica envergonhado e os dois iniciam uma discussão típica. Ele toca o queixo dela e aparentemente vai beijá-la, mas hesita por falta de coragem. Shida, por sua vez, resolve tomar a iniciativa e se aproxima dele. Mas antes que algo aconteça, Kashi manda uma mensagem, interrompendo o momento. Maru suspira aliviado. Na escola, Maru e seu amigo começam a ensaiar a peça, mas de repente, ele começa a passar mal e acaba desmaiando. Na enfermaria, Kashi está ao lado dele, observando-o. Ela lhe entrega o roteiro e diz que está na hora dele pagar. Maru, assustado, já se apressa em dizer que não tem muito dinheiro. No entanto, Kashi esclarece que o pagamento que deseja é outra coisa. Quer saber o motivo de ele ter ficado daquele jeito. Maru conta que a novela em que atuou fez um enorme sucesso e que uma continuação foi planejada. Até sua mãe foi convidada para atuar. Em seguida, vemos uma lembrança em que a mãe dele diz que foi chamada para retornar à atuação. Contudo, um imprevisto fez com que a novela fosse cancelada. Após reconsiderarem, as gravações foram retomadas e a novela bateu recorde de audiência. Kashi começa a chorar e entrega o roteiro a Maru. No caminho para casa, Kashi continua chorando e desabafa que desde criança não sabia lidar bem com as coisas e não tinha confiança, o que a fazia ser alvo de bullying. Nessa época, ela assistia a novela em que Maru atuava, e seu pai, ao perceber isso, decidiu chamar Maru para brincar com ela. Porém, devido à sua timidez, ela não conseguiu interagir muito com ele. Durante a conversa, Kashi menciona que prometeu escrever uma história onde Maru seria o protagonista. No entanto, depois desse episódio, ele nunca mais voltou à casa dela. Por esse motivo, ela queria se vingar. Então, decidiu se tornar mais forte, mais bonita e mais famosa. Contudo, em algum momento, percebeu que o sentimento que queimava dentro de seu peito não era ódio, mas sim amor por seu primeiro amor. Kashi então se declara. Ela ama Maru. A situação se complica. Em casa, Maru e Shida conversam sobre o plano. Ele diz que precisa contar algo a ela. Shida, por sua vez, pensa que ele pretende terminar o namoro de mentira. Mas, na verdade, ele revela que ele e Tetsuhiko irão ensaiar até o dia da apresentação. Isso significa que não poderá ir vê-la por um tempo. Mais tarde, à noite, os dois começam a praticar suas falas para a peça.
Após algumas horas de treinamento, os dois terminam, e Shida vê os dois conversando pela janela. Ela fica preocupada, achando que poderia ser uma garota com Maru, e promete conversar com ele no dia seguinte. Pessoal, se querem a parte 2, comentem aqui embaixo, pois estou de olho em todos os comentários. Obrigado pela sua presença, abraço do Tio Rock e fui!